Glórias a Deus, agradecemos a Deus pela oportunidade. Soberano Deus, eterno Pai, Pai, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, Senhor, Pai, usando o pastor Carlos, Senhor, que o teu Espírito Santo, meu Pai, esteja usando ele como teu querido a tua vontade, Senhor Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Senhor, Pai, visitando cada irmão, meu Pai, estamos nesta noite aqui, Senhor, visitando os irmãos da live, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que teu Espírito Santo esteja capacitando, livrando cada um, meu Pai, nesta noite. Oh, Deus amado, Deus querido, Senhor, Pai, usando o pastor Carlos, Pai, na palavra oficial, Senhor, nesta noite. Oh, Deus amado, Deus querido, Senhor, entrega, meu Pai, a mensagem nesta noite, Senhor Jesus, para os nossos corações, Senhor. Oh, Deus amado, Deus querido, aqueles irmãos, meu Pai, que puderam vir, Senhor, vai visitando teu Espírito Santo, Senhor, vai visitando cada um nesta noite, Senhor Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, vai visitando os irmãos, Senhor, a família dos nossos irmãos, Senhor, está nesta noite aqui, Senhor, protegendo cada casa, cada lar, meu Pai, cada bairro, Senhor, nome santo do Senhor Jesus Cristo, vai protegendo, livrando, meu Pai, todo o mal, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, para a amada igreja, amém? Que bênção, né? Nós estamos aqui nessa noite para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que vive e reina para todo sempre, amém? Amém. Oh, aleluia! É uma bênção muito grande nós podermos estar hoje com os nossos corações alegres por essa família, né? Família do William, família da Elaine, que se fez uma família, né, para estar louvando, engrandecendo o nome santo do Senhor Jesus através do segundo filho, né, a Hannah, que Deus esteja aí abençoando e operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, amém? Glórias a Deus. Eu quero convidar os meus amados irmãos e irmãs a estar abrindo as Sagradas Escrituras em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26. Glórias a Deus. Deus tem algo para nos falar nesta noite. Nós só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda há de fazer em nossas vidas. Amém? Capítulo 2, 2 Timóteo, do versículo 14 ao versículo 26. Glórias a Deus. Que alegria, né? Muito grande. E o Senhor tem nos ajudado aí. E a Elaine também não pode se conter. Está segurando até a boca para não rir, ó. Que bênção, né? Então vamos estar lendo a palavra do Senhor. Diz assim: traz essas coisas à memória, ordená-las diante do Senhor, que não tenham contendas de palavra, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Portanto, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, ou melhor dizendo, gangrena, palavra difícil, né? Enrola tudo, entre as quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra, de sorte que
Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé e a caridade e a paz com os que, aleluia, com um coração puro invoca o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aleluia, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão, aleluia, instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Amém? Glórias a Deus. Podeis assentar. Aleluia. O Senhor, aleluia, tem cuidado dos seus. O Senhor tem feito maravilhas e nós só podemos agradecer a Ele. Então, um texto bastante abençoado, eu creio, e é um texto assim propício para nós, para o dia de hoje. Nós vamos apresentar uma criança, né? E o Senhor, Ele diz que das crianças é o reino do céu. Quando as crianças chegavam perto de Jesus, para Jesus tocar ali para abençoá-las, os discípulos tiravam as crianças e Jesus disse: olha, deixai vir a mim os pequeninos, pois delas é o reino do céu. E a gente sabe que os pequeninos são bênçãos, né, diante do Senhor. E o Senhor fala para não impedir a vida das crianças a Ele. E eu creio que criança é assim algo maravilhoso para as famílias, é algo maravilhoso para Deus. Mas nós temos um texto que ele fala a respeito de nós estarmos nos apresentando diante de Deus. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, e que maneja bem a palavra da verdade. E não tem como, aleluia, se envergonhar quando você se apresenta diante do Senhor em sabedoria. Por quê? Porque nós apresentamos as crianças diante do Senhor e nós também precisamos nos apresentar a Ele. Eu lembro, num passado bem recente, que nós apresentamos uma criança aqui, e a criança é uma bênção, a gente sabe disso, mas os pais têm que, de contínuo, se apresentar ao Senhor, porque os pais vão ser ali os influenciadores, modelo para os filhos. Não adianta o pai estar no botequim e falar assim: olha, deixa eu te falar, você não pode beber, e o pai está bebendo. Você não pode fazer isso ou aquilo, mas o pai está fazendo. A gente precisa então dar exemplo. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, estar buscando ao Senhor em todo tempo e lugar, porque os filhos vão imitar os pais. Eu lembro quando o meu filho era pequeno, Brian, e a gente mandava o Brian orar. Até hoje eu aprendi com o Brian, né? O Brian fala assim: ó, pai amado, pai querido. Eu achava tão bonitinho aquilo, né? É o pai amado, o pai querido, venha ajudar o meu pai, venha ajudar minha mãe, venha. E aquilo era uma coisa assim tão sincera da parte dele, né? Até hoje em dia ele tem as fraquezas, as debilidades dele, assim conforme nós todos temos, mas ele tem aquele coração sincero diante de Deus. Quando ele está ali diante de uma pregação, diante de um louvor, e muitas vezes ele é tocado, ele chora, e ele não se contém da presença do Espírito Santo sobre a vida dele, e a gente vê isso bem nítido na vida dele. E todas as vezes que ele está aí voando, conforme o filho pródigo, a mãe dele traz ele para perto e fala: você acha que está fazendo coisa certa? Ele senta, ele ouve, ele se arrepende, e isso é muito bom. E a gente precisa sempre estar fazendo isso. Eu lembro que essa criança a qual eu estou falando, ela anda correndo nos becos, nas vielas da favela, e as mães estão nos botequins, estão bebendo, estão muitas vezes se prostituindo, e Deus não quer isso, porque o filho vê o que a mãe está fazendo, o que o pai está fazendo,
E a gente precisa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos apresentar a Deus. Vem o determinado dia, e esse dia não tardará. Nenhum de nós ficará para semente. Nenhum de nós ficará para semente. E às vezes a gente fica naquela ânsia muito grande, falar, não, olha, eu vou viver mais do que aquele, eu vou ser assim, eu cuido mais da minha saúde, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu lembro que estava trabalhando para um rapaz, o Valci, né, aqui na Clarimundo de Melo. E aí ele estava falando comigo, morreu um amigo meu, o cara era vegetariano, não comia nem carne, ele morreu de câncer. Falei, Valci? Ele falou, Então, ele cuidava da saúde, mas cuidava da saúde ao máximo, mas ele morreu. Eu lembro que o meu irmão, assim, do meio, ele morreu com 18 anos de idade. A gente precisa entender que virá aquele grande dia de prestação de conta. Então nós temos que nos apresentar diante do Senhor. Nós temos que nos colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui. Eu quero que o Teu Espírito Santo venha me tocar. Eu quero que o Espírito Santo do Senhor venha tomar a minha mente, o meu coração, transformar a minha vida. Porque se eu ouvir o meu próprio eu, a minha própria carne, eu vou andar muito distante da Tua presença. E eu não quero. Eu quero fazer aquilo que é da Tua vontade, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Então, estas são as instruções que o apóstolo Paulo dá para Timóteo, que ele chama de filho. E ali a gente sabe, amados irmãos, que Timóteo ele tinha um pai grego e uma mãe judia. Mas mesmo assim, a avó dele sempre levava, a Bíblia fala que a avó dele, Lloyd, sempre levava o neto para a igreja. E o apóstolo Paulo fala, desde a meninice você foi instruído nos caminhos do Senhor. E agora ele é escolhido como um pastor para estar dirigindo a igreja. E a gente precisa entender que a palavra do Senhor é de céus e terras passarão, mas a minha palavra não há de passar, ela não passará. Mas nós vamos passar e outras pessoas vão tomar o nosso lugar para estar instruindo outras pessoas que virão. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, não somente apresentar as crianças, mas se apresentar para Deus. Amém. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor e falar, Senhor, olha, tem coisas na minha vida que eu estou pontuando, que eu preciso ali melhorar. Eu tinha diversas coisas, ou melhor dizendo, algumas 3 coisas que eu pontuava e falava, isso não está certo na minha vida, Senhor. E eu pontuava sempre aquelas 3 coisas. E aquelas 3 coisas sempre eu estava ali falando, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso. E aí o Senhor foi me dando graça, me dando graça, me dando graça. E a gente paga um preço muito alto para mudar. Não pensa que é fácil, é uma coisa assim simples de fazer, que não é. É dolorida, mas você tem que fazer. E a gente precisa fazer. E quando a gente chega a fazer aquilo que nós pontuamos diante do Senhor que precisa mudar, o Senhor ele vem com uma ação de graça tão grande sobre a nossa vida, com uma bênção tão grande, que a gente fica assim tremendamente abençoado. Eu estava essa semana, vocês veem que às vezes a gente olha assim para dentro da igreja, o pastor Carlos fala assim, olha, pastor Carlos está aí com poucas ovelhas. Na realidade sim, mas a gente olha o que Deus tem feito através das nossas vidas. Nós estávamos com mais de 700 pessoas dentro da igreja Espaço da Paz. Por causa de quê? Porque Deus ele me capacitou para estar com outros pastores e colocado como um daqueles homens grandes que estão ali no meio fazendo uma obra tão grande, uma obra tão maravilhosa. E Deus tem feito o quê? Elevado. Deus tem falado, você é importante para mim. E o Deus que nós servimos, ele fala assim, seja fiel no pouco, sobre o mundo eu te colocarei. Então nós precisamos ser fiel no pouco. Porque sobre o mundo Deus tem preparado, Deus tem operado. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar colocando a nossa vida no Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer cada vez mais aquilo que o Senhor nos chamou. E para os irmãos terem uma ideia, nós estamos aí, nós fizemos esse trabalho de 3 em 3 meses. Esse trabalho vai ser feito na igreja de um pastor. E ali trago em pauta aqui, a Igreja Espaço da Paz era a única igreja das 14 igrejas que nós estamos, que é a única igreja que poderia receber esse evento.
E aí, se falar assim, na próxima, de 3 em 3 meses, no próximo terceiro mês que vai acontecer, vai ser na igreja do pastor Carlos. E as pessoas falam assim, a gente coloca a gente até na rua, vai encher essa rua de gente, mas aí a mente brilhante de alguns dos pastores falam, não, a gente tem que alugar um local maior, porque vieram 700 dessa vez, da outra vez vai vir muito mais. Então nós já estamos com planos de alugar o Sarmento ali de Cascadura. Então esses planos, se Deus quiser, eles vão ser concretizados. E a gente tem uma visão tão boa dessas coisas que estão acontecendo. A gente precisa entender que o Senhor ele vai fazer muito mais. E ali a visão dos pastores estão para estar alugando já o engenhão para a gente estar fazendo essa reunião. E aí, então a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, nos colocar na brecha, falar assim, não, o Senhor tem obra na minha vida, o Senhor ele vai fazer. Hoje eu estava lá na igreja do Lote 1000, na parte da manhã, eu estava encorajando os irmãos a perseverarem, porque muitas vezes em momentos difíceis da vida, conforme diz Jesus, ele diz assim, prendei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Glória a Jesus. E ali aconteceu, mas a gente olha, amados irmãos, que Pedro e os seus companheiros, eles voltaram à pesca novamente. Mas Jesus, após a sua ressurreição, ele foi aonde? Ao encontro dos discípulos. E ele trouxe os discípulos de volta. E quando ele trouxe os discípulos de volta, ele falou assim, Pedro, tu me ama? E Pedro diz, eu amo. E Jesus ele pergunta, Pedro, tu me ama? Pedro fala, eu te amo. E ele pergunta a terceira vez e Pedro chega a se aborrecer. Mas ele fala assim, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E ele diz assim, eu não desisti de você, apacenta as minhas ovelhas. A minha escolha não foi errada quando eu escolhi você para estar à frente da igreja. Então, a escolha do Senhor não foi errada quando Ele te chamou, quando Ele te capacitou, quando Ele te envolveu nesse trabalho. Não foi errada a escolha do Senhor para estar nos ajudando a levar à frente tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E se o Senhor tem abençoado essa família, a família do William, a família da Elaine, são coisas assim que eles vão dar testemunho através da vida deles. As pessoas vão olhar para a vida deles e vão falar, não, eles têm uma vida diante de Deus. E essa vida que eles têm diante de Deus, eu quero essa vida para mim. Porque é muito fácil, nós estávamos ainda falando a respeito, é muito fácil ser santo, é muito fácil ser bom quando nós estamos em volta de pessoas boas. É muito fácil ser crente dentro da igreja, porque está todo mundo crente, mas quando está lá fora, um fala palavrão daqui, o outro fala dali, um bebe uma cachaça dali, outro bebe uma cachaça acolá, outro fala a respeito de uma mulher assim, o outro fala a respeito de outra dali, e aí, se você não tiver o cuidado, daqui a pouco você está envolvido naquela situação, e aí fala, ih, cara, tu é pastor, tá desse jeito aí falando essas besteiras, porque tem muitas vezes que o meio que você está te enreda, mas quando você está cheio do Espírito Santo, você muda o meio que você está. Não o meio que você está muda você, mas você muda o meio. Então a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, estar fazendo isso. Então eu creio que é isso que o William, a Elaine tem testificado. E testificado não somente por os que estão de fora, mas também para a sua própria família. E às vezes a gente passa por lutas, amados irmãos, são lutas assim que às vezes a gente não entende, porque as lutas que nós passamos, às vezes as situações são tão assim difíceis que chega a cortar o nosso coração. As pessoas que estão de fora, elas não conseguem, até mesmo as pessoas que estão à nossa volta, não conseguem ver o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo. Talvez a gente está chorando por dentro e as pessoas que estão à nossa volta não estão vendo, mas Deus, Ele tem visto o nosso labor. Deus tem visto as nossas situações difíceis que nós estamos passando. E Ele tem contemplado, e eu creio assim, amados irmãos, que Deus não dorme. A palavra do Senhor diz que não dormita o guarda de Israel.
É verdade. Ele não dorme. Ele sabe tudo que nós estamos passando. A luta que nós estamos travando, Ele sabe. Glória. E há recompensa para as nossas vidas. Há recompensa. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, não desistir das nossas orações. Eu tenho orado para os meus filhos. A gente sabe que filho de crente não é crentinho. A gente precisa instruir, a gente precisa inculcar no menino, conforme diz aí, Provérbios, Salomão diz assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar, quando for tarde, jamais se desviará dele, porque foi feito um bom alicerce dentro do coração. As palavras foram inculcadas, tudo que ali está passando, ele sabe. Muitas vezes a minha esposa Diva, ela conversa com meu filho mais velho, com o Brendo, né? Ele não está aí nos caminhos do Senhor, a gente tem orado, tem buscado, mas às vezes ele conversa com a Diva e como se ele estivesse dentro da igreja e fala: mãe, não é assim, vamos conversar, tenha paciência. E ele vai conversando com a mãe fica assim, assustada com a sabedoria que Deus tem sobre a vida dele. Mas muitas vezes o inimigo de nossas almas tem enredado, tem trago dificuldades, tem trago situações difíceis, amados irmãos. Vocês não sabem o que o Brendo passou, o que o Brendo tem passado, entendeu? A luta do Brendo foi uma luta muito grande. Ele estava no emprego, amados irmãos, um emprego de multinacional. Daqui a pouco ele é colocado fora do emprego por amigos que ele colocou dentro do emprego. Amigos de infância, amigos de escola. Ele falou: quero trazer esse amigo para estar junto comigo nesse trabalho. E quando ele colocou os amigos dentro do trabalho, daqui a pouco os amigos estavam prevaricando contra ele. E ele foi tirado fora do emprego por causa de amigos que ele colocou dentro do emprego. Ele estava com a namorada estava estudando para a Marinha. Daqui a pouco a situação da namorada de uma situação difícil, que não podia ter filho. Daqui a pouco a namorada teve lá, ficou grávida, tirou o filho e ele se arrebentou, o coração dele ficou dilacerado. E aí? Ninguém sabe a situação, o mundo que ele está vivendo, as coisas que ele está enfrentando, entendeu? Então são situações muito difíceis. E fora que muitas vezes, amados irmãos, a gente sabe que a palavra de Deus, ela corta tanto para lá conforme ela corta para cá. A gente não pode, como se diz assim, tapar o sol com a peneira. Porque o pai, sendo pastor, o pai é rígido, o pai cobra. O pai fala, e muitas vezes as pessoas que estão passando por sensibilidade, ela fala assim: a palavra é dura, mas a palavra realmente do Senhor, a gente olha no mesmo instante que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fala com Pedro assim: Pedro, não fosse carne e sangue que te revelaste essa palavra, mas foi o Espírito Santo, foi o meu próprio Pai que te revelou. Aí Pedro dá uma bobeira, fala: de maneira nenhuma tu vai para Jerusalém para ser morto. Ele fala: afasta de mim, Satanás. Palavra dura. Jesus, ele diz assim: aquele que não está comigo, ele está contra mim. Aquele que não ajunta comigo, ele espalha. E a gente precisa entender isso. Então, nós precisamos buscar o Senhor e falar assim: Senhor, eu quero apresentar-te a minha pessoa em oração. Amém. Eu quero apresentar-te a minha pessoa em leitura da palavra. Eu quero apresentar-te a minha pessoa conforme está em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, que diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensinai a todos os povos e nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero me apresentar ao evangelismo. Eu quero me apresentar ao bom testemunho. E a gente precisa nos apresentar diante do Senhor. Porque senão, amados irmãos, a gente está aí fazendo a obra do Senhor. E como se diz assim, a palavra diz a respeito de Jeremias 49, ele diz assim: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. O apóstolo Paulo, conforme a gente tem falado aí a respeito de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, ele fala a respeito desse texto, e ele diz, amados irmãos, que ele subjuga o seu próprio corpo, para que pregando às outras pessoas de alguma maneira, ele mesmo não venha ficar reprovado.
Então nós precisamos entender que nós temos que nos colocar diante desse Deus. Nós temos que nos colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu tenho estado diante do Senhor numa apresentação tão linda, tão bonita, conforme esta desta noite da Hannah, mas também a minha pessoa precisa apresentar-te a Ti. A minha pessoa tem pontuado algo e algumas coisas que eu preciso melhorar. E eu conto com o Teu Espírito Santo. Eu conto com a Tua presença maravilhosa para que o Senhor esteja mudando o meu caráter, para que o Senhor esteja mudando a minha vida, me transformando. Porque essa transformação vai fazer com que outras pessoas venham adorar ao Senhor, que outras pessoas venham ser uma bênção na tua casa. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos nos colocar diante desse Deus e falar: Senhor, de maneira nenhuma eu quero estar longe de Ti, longe, aleluia, da Tua palavra, longe de tudo que o Senhor tem colocado diante de mim. Então ele fala aí no versículo 16, ele fala a respeito de falatórios, a respeito de coisas que produzirão impiedade, né? E ele traz uma palavra assim, tão forte, que ele fala que essas situações aí de envolvimento, fofoca, ele diz que roerá, como uma palavra difícil aí, gangrena, né? Então é uma situação assim, que é como se fosse um machucado e ali ele não sarou, né? Não, é um machucado seríssimo, porque leva a amputação de um órgão. Pois é, isso mesmo. Então é um machucado seríssimo, como diz a nossa missionária Vera, que leva à amputação de um órgão. Então a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, fazer o quê? Evitar esses falatórios profanos. A gente precisa o quê? Trazer a palavra do Senhor à baila, como diz a irmã Vera, né? A gente precisa trazer a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela coloca ordem na casa, né? Ela coloca ordem na casa. E a gente vê o apóstolo dizendo que muitos desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Então nós precisamos estar afiando-nos diante do Senhor, e a gente precisa fazer alguns exames diante do Senhor. Eu lembro que tem algumas coisas que o Senhor tem pautado diante de mim, e às vezes eu sou muito de ouvir as pessoas e eu sou pouco de falar, mas o Senhor, ele tem falado comigo: você precisa, a todo assunto que chegar até você, você precisa buscar a palavra de Deus e rebater esses assuntos que estão tragos até você segundo a palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente fica com humanismo dentro de nós. A gente fica: coitado, coitada, né? Igual a Filó, né? Coitado. Não, a gente precisa trazer a palavra. Falar: não, você passou por isso. Eu estava essa semana com a minha irmã, e a minha mãe já morreu há mais ou menos uns 20 anos atrás. Meu irmão também, esse de 18 anos. Não, o Breno era pequeno, de colo. Então, tem mais de 20 anos. Então tem mais de 20 anos, 26, né? 27 anos. Então, ela estava chorando, ela chora até hoje. Ela chega dentro do bar, enche a cara e depois liga para os irmãos e fica chorando no telefone. Estou com saudade da mãe, estou com saudade do meu irmão. Depois de 27 anos. Aí eu falei para ela: não adianta chorar não. Já foi, o Senhor levou. Aí ela desliga o telefone e depois ela volta a ligar. Mas a gente precisa falar a verdade. Chorar não vai adiantar, beber cachaça não vai adiantar. A gente precisa buscar o Senhor e saber que, conforme eu disse no início de tudo, esse é o fim de todos. Nós precisamos dar sequência à vida. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar: olha,
aconteceu sim. E eu ainda sofro, de vez em quando eu fico aí numa situação, lembro da mãe, dá aquela dorzinha no coração, né? As lágrimas vêm os olhos, mas é uma situação que já passou, eu não posso ficar preso nessa situação. E outras coisas, conforme eu já falei com os amados irmãos, então o Senhor, Ele tem me advertido através do Espírito Santo, e falando, os assuntos que têm chegado até você, você tem que ficar calado, mas você precisa abrir a boca e responder segundo a minha palavra. A gente precisa fazer isso. A gente precisa buscar o Senhor. Eu lembro quando eu comecei a namorar a missionária Diva, e aí tudo que eu falava com ela, ela trazia na palavra. Eu falei, você parece uma beata. Tudo que eu falo contigo, você vem com negócio de palavra para cima de mim. Parecia uma beata. Ela falava alguma coisa, ela, palavra do Senhor. Falava alguma coisa, ela, palavra do Senhor. Eu falo, meu Deus. E é como se estivesse cercando por todos os lados, né? A gente ia para cá, ela, palavra do Senhor. Ia para lá, palavra do Senhor. Ia para cá, palavra do Senhor. Para que isso? E aí, é assim que o Senhor quer. A gente precisa, então, estar aí trazendo essa palavra para edificar as vidas. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos nos centrar, porque Jesus Cristo aqui, conforme Ele está falando aqui, que Ele é fundamento. Fundamento quer dizer alicerce, quer dizer a base de tudo. E a gente precisa ter essa base para as nossas vidas. Se nós não tivermos, de maneira nenhuma, nós estaremos chegando aonde o nosso coração tem aí buscado, né? Então, aqui no versículo 20, ele está dizendo, ora, numa grande casa não há vaso somente de prata, de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que se alguém se purificar, o que ele está dizendo? Nós precisamos nos purificar. Nós precisamos nos purificar. E às vezes a gente fala assim, não é ouro, simplesmente ouro. Não. A gente olha que a arca, ela é feita de madeira de acácia, mas coberta de ouro. Então, nós somos feitos de quê? De barro, de pó. Mas a Sagrada Escritura, através do apóstolo Paulo, está dizendo que nós estamos cheios de ouro. Porque esse ouro puríssimo que está dentro de nós é o Espírito Santo. Aleluia. Amém. A gente precisa entender isso. Então, nós somos revestidos. Então ele está dizendo, se alguém vos purificar, a gente precisa nos purificar. E a cada momento que nós buscamos ao Senhor, nós vamos nos purificando. E a cada momento, amados irmãos, tem situações, conforme eu disse para vocês, que a gente está diante do Senhor, e a nossa irmã Vera também, ela fala a respeito de uma palavra que diz assim, paulatinamente. A gente vai crescendo diante do Senhor paulatinamente. Mas da maneira que a gente vai crescendo diante do Senhor, nós precisamos também verificar o que nós estamos fazendo. Não adianta estar diante do Senhor, subir no altar do Senhor de qualquer maneira. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, ele se suja mais. E a gente precisa nos limpar, nos limpar. Quando sobe diante do altar do Senhor, de qualquer maneira, é vergonhoso. É triste. Mas quando nós nos purificamos, o Senhor, Ele vem com a graça tão grande sobre nós. Ele manifesta algo assim maravilhoso sobre as nossas vidas, e as coisas vão transformando a nossa vida, e eu sinto assim algo delicioso da presença do Senhor. É muito bom quando o Senhor fala. Eu estava compartilhando com os amados irmãos, às vezes, eu não sei se tem acontecido com vocês, e eu já falei isso aqui outras vezes, e às vezes a gente está aí limpando um quintal, lavando uma louça, colocando roupa na corda. Eu, como trabalho de pedreiro, estou lá com a macheta passando em cima do azulejo, jogando um embolso, um barro na parede.
E às vezes fazendo contrapiso, daqui a pouco vem o Senhor e voa em cima da gente. Aí a gente ouve o Senhor falando através da sua palavra, as lágrimas vêm ao rosto, aos olhos, e a gente sente um arrepio no corpo todo. Nada mais é do que o Espírito Santo falando conosco. Eu não sei se você tem sentido isso, mas se não tem sentido, busca isso. Se não tem essa experiência com Deus, fala, eu quero ter essa experiência. É algo tremendo. É algo tremendo. Porque a palavra do Senhor, ela fala, vocês vêm, ouvem a palavra, o pastor traz aqui uma palavra, mas o gostoso mesmo, eu sei que é bom estar aqui, mas o gostoso é quando o Senhor vem através dos sonhos, quando o Senhor vem através do seu espírito, quando o Senhor vem através de uma pessoa profetizando para a tua vida. É muito bom. E quando você recebe, é algo ainda mais maravilhoso. É coisa assim tremenda, e a gente precisa experimentar isso. Se não tem experimentado, de ficar chorando conforme um bobo no trabalho, lavando uma louça, conforme jogando uma massa na parede, ou andando pela rua, ou dentro de um ônibus, experimenta essa sensação de Deus estar falando contigo, e você colocando as lágrimas para fora, você se arrepiando todinho. Experimenta isso, que isso é algo assim maravilhoso. Então a gente precisa ter essa experiência com Deus. A gente precisa ter essa experiência com Deus. E eu estou tendo experiências com Deus assim tremendas. A respeito da palavra do Senhor, às vezes eu não consigo fazer esboço. Não adianta eu fazer esboço, eu não consigo fazer esboço. Mas dentro de um minuto Deus me dá uma palavra com esboço, com tudo. Então são experiências que a gente tem com Deus. E a gente precisa ter essa experiência com Deus. Talvez eu estou sentado ali e o Senhor está falando, o corpo está todo arrepiado, e é algo assim maravilhoso. A gente precisa ter essa experiência com Deus. Às vezes a gente tem passado por situações, amados irmãos, porque a gente tem deixado de olhar para o Senhor. E quando a gente deixa de olhar para o Senhor, as coisas, elas estão em situações assim tremendas. Falando ainda do nosso trabalho a respeito da caminhada pela paz, ou melhor dizendo, da caminhada da conquista, nós subimos em todos os lugares aí onde aconteceu derramamento de sangue, situações difíceis. E naqueles lugares nós oramos, nós derramamos o óleo da unção, nós derramamos o suco de uva e derramamos o sal. O sal é para a conservação daquilo que nós conquistamos. Nós precisamos então, em nome de Jesus Cristo, nós fomos o último lugar que nós fomos, ali era um túnel, no final da São Pedro era um túnel, onde muitas pessoas foram mortas, mulheres foram mortas, muitas pessoas, e nós ali, no final da caminhada cristã, nós ajoelhamos ali naquela terra ali, nós clamamos ao Senhor, e nós quebramos toda e qualquer maldição que haveria naquele lugar. Amém. Nós precisamos, amados irmãos, buscar ao Senhor. Nós precisamos falar, Senhor, olha, eu quero andar na Tua presença, e eu tenho procurado isso para a minha vida. Eu tenho passado por situações que essas situações elas têm me distanciado do Senhor. E esse distanciamento, essa frieza tem me feito muito mal. E a gente olha, amados irmãos, às vezes a gente olha palavras que ela vem de encontro, porque eu lembro quando eu ainda não era crente, e todas as palavras que o pastor falava quando trazia lá a pregação, aquelas palavras elas vinham de encontro a mim. E parece que quando nós estamos sentados aí na cadeira, parece falando, não, essa palavra que ele está falando é para mim. E eu recebi assim, essa palavra é para mim. E às vezes a gente fala assim, mas é para mim, mas eu não quero mudança agora.
É para mim, mas eu quero permanecer assim, porque às vezes a gente acha o pecado gostoso. A gente tem prazer no pecado. A gente tem prazer em sensação da carne. Mas quando nós temos esses prazeres mundanos, eles nos distanciam mais e mais do Senhor. Mas quando nós buscamos ao Senhor e falamos: Senhor, eu não tenho força para sair dessa situação, mas o Senhor pode mudar. O Senhor pode transformar o meu caráter. O Senhor pode transformar a minha vida. Mas quantas pessoas, amados irmãos, não deixaram com que o Senhor transformasse o seu caráter, a sua vida, e não foram testemunho para seus filhos? E daqui a pouco está contemplando o filho ser morto aí pelos traficantes. Aí chega lá, até ora, até clama, até fala, até traz uma palavra, mas ali a gente vê já a ruína feita, a situação difícil já acontecida. E a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, falar: Senhor, olha, se eu tenho crédito contigo no céu, Senhor, se eu tenho andado segundo a tua vontade, eu creio que o Senhor pode mudar, o Senhor pode fazer infinitamente mais. Essa é a palavra de uma mãe, é a palavra de uma filha, é a palavra de um pai. Eu venho te pedir essa transformação. Eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor não quer que ninguém morra. O Senhor não quer que ninguém seja destruído, porque a tua vontade é juntar todas as almas no teu aprisco. Essa é a tua vontade. Então entra com providências. Faça verdadeiramente mais. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, trazer para dentro de nós tudo que o Senhor tem aí colocado nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos buscar ao Senhor e colocar a nossa vida no altar desse Deus que tudo pode. Eu tenho uma palavra, amados irmãos, que eu separei aqui, e eu vi que a nossa amada irmã Vera também trouxe uma palavra maravilhosa aí a respeito de apresentação, né, de criança. Mas eu tenho uma palavra aqui que veio assim ao meu coração, uma palavra assim tão linda, né? Ela diz assim: eu te louvarei. Está aí no Salmo 139, a partir do versículo 14 até o 16. Ela diz assim: e eu te louvarei, porque de um modo terrível, tão maravilhoso, eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entristecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Então a gente vê aí no salmista falando com Deus a respeito que quando ele foi formado, não foi oculto aos olhos de Deus. A gente vê que a Bíblia fala em João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que no princípio era o verbo estava com Deus. Nada do que foi feito se fez sem a presença do verbo. O verbo era Deus. A gente precisa entender que Deus, nada está encoberto diante dos seus olhos. Nada está encoberto diante dos olhos com quem nós havemos de tratar. Então, é algo assim maravilhoso. Ainda a gente olha aí o Salmo 139, verso 13: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O Senhor, Ele brilha. O Senhor é tudo em nós. No Salmo 22,
Salmo 22, versículo 9. Salmo 22, glórias a Deus. Salmo 22, versículo 9. Vai dizer assim: mas tu és o que tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios da minha mãe. O Senhor, Ele tem cuidado. O Senhor, Ele tem preservado. O Senhor tem feito aí maravilhas. No Salmo 127, versículo 3, vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Amém. Salmo 127, versículo 3, diz: aleluia, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Amém? Amém. Glórias a Deus. Também, aí, Eclesiastes 11, 5. Eclesiastes 11, 5. Eu estava aqui pensando comigo assim: olha, Eclesiastes é um livro difícil de achar. Como que eu vou achar, né? Aí eu abri em cima de Eclesiastes aqui, no capítulo 11. Eu falei, que bênção, né? 11, 5 diz assim: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. O nosso Deus, Ele faz todas as coisas, e as faz como? Perfeitas. O nosso Deus, Ele faz as coisas perfeitas. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos aí colocar a nossa vida diante do Senhor. E assim, nesta noite, nós estamos aqui para estar consagrando, né, a Hannah diante desse Deus que tudo pode. Também, Mateus capítulo 19, versículo 14. Mateus 19, versículo 14. Vai dizer assim, desta maneira: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, e não o estorvais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? Glórias a Deus. Então, em Marcos capítulo 10, versículo 16, diz assim: em seguida, tomou as crianças nos seus braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Também Jeremias capítulo 5, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu te separei e te designei por profeta às nações. Amém? Isaías capítulo 66, versículo 9: acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Glórias a Deus. João capítulo 16, versículo 21. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a hora, a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece da angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Aleluia. De dar à luz, e a alegria de dar à luz e ter visto um filho que ela trouxe ao mundo. Amém? Glórias a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, que não há, aleluia, sombras de variações. Amém? Então, é um momento assim maravilhoso que nós temos nesta noite, de estar aí apresentando a Hannah diante do nosso Deus, e que os pais venham para cá para a gente estar aí louvando, engrandecendo a Deus através do Espírito Santo que tem aí, traga essa família para perto de Deus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Chega bem pertinho, irmã Elaine. Amém? Glórias a Deus. Eu quero pedir à missionária Vera. A missionária Vera, nós trouxemos uma palavra quando nós estivemos aí na cerimônia fúnebre do nosso amado irmão Alexandre.
E ela trouxe uma palavra bastante consoladora, a nossa amada irmã Marluce. E ela tem assim um tato tão grande com as palavras. Eu quero que a nossa missionária Vera venha e dá uma palavra para essa família abençoada aqui. Venha, fica pertinho do pastor aqui. O que eu posso dizer Venha é cá, essa missionária, aqui. Aonde aqui? Aqui, ó. Aqui, segura. Bem, eu até sou redundante, me repito, em dizer que eu amo essa família. Foi amor à primeira vista, desde que eu conheci o William e Elaine, né, ainda como um casal que namorava, depois do noivário, né? Se casaram, que eu não pude ir lá no casamento porque eu tinha uma pessoa da minha família vindo de longe, eu precisava estar com ela. E depois formar essa família era os planos de Deus para a vida de vocês. Porque na minha concepção, tudo já está planejado por Deus, desde que nós, eu digo isso com a maior tranquilidade, desde que nós estejamos constantemente conectados com os altos céus. Não é isso? Desde que nós estejamos assim na oração constante, exercitando a nossa fé. E eu sinto em você, Elaine, que você queria muito isso, não queria? Ter uma família. Claro que queria, ela fica até inibida de falar eu queria, mas eu sei que queria. O jeito da Elaine é todo para ser uma mãe, uma esposa, não é isso? Sim. Então, é muito lindo tudo isso, acompanhar o crescimento dessa família. É uma coisa muito bonita. E eu fico feliz. Tanto é que abracei a vida desse, abracei a vida dessa, coloquei toda a família também em movimento, né, nesse abraço. E todos amam vocês. Estão sempre perguntando como é que tá. Quando você manda fotos para mim, eu mando para eles. Nós estamos assim pedindo a Deus pelo bom crescimento da Hannah e do Efraim. Então, muito amor envolvido. Agora, eu digo sempre para vocês isso: não deixem em nenhum momento que nada se interponha, que nada intervenha nessa conexão sua e dela. Porque tudo o que vocês têm recebido até hoje vem dos altos céus. As comportas dos altos céus se abriram e deram assim lindamente para vocês um casal, um menino e uma menina. Coisa linda demais. Então vocês são pessoas muito queridas, não apenas por Deus, mas por todos nós que os conhecemos, viu? Continue nessa caminhada com Jesus. Continuem seguros na rocha que é Jesus, pois aí é daí que provém as nossas bênçãos. E nós sabemos que uma caminhada de um casal, de uma família, não é uma caminhada fácil. Não só são flores. Há os espinhos, nós sabemos disso. Mas todos vocês têm que estar preparados para essa caminhada, não é isso? E eu desejo um futuro ricamente abençoado para a Hannah, criada nos princípios do Senhor, né? E para o Efraim é a mesma coisa, que já está sendo criada, né? Aí correndo, ouvindo a palavra, já querendo imitar o pastor, né? Querendo imitar, e é isso. O meu desejo é que vocês sigam nessa postura e continuem
provocando que os altos céus derramem chuvas de bênçãos sobre vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. As palmas ao Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Chega mais para cá, Elaine, por favor. Eu quero estar consagrando, né? Glória a Deus, a Hannah ao Senhor, ungindo ela com óleo. Eu quero ungir toda a família em nome de Jesus. Eu quero também estar consagrando o Efraim, o Ilha também. Quero estar ungindo com óleo e dizer a eles que eles são uma família muito abençoada por Deus, e alegra muito o nosso coração tê-los conosco. E agradeço a Deus pela fidelidade do casal, né? Eu lembro assim, porque eu preciso falar, não posso deixar de falar. Às vezes a gente tem altos e baixos na nossa vida, né? Eu lembro um dia que nós estávamos passando aí por uma situação difícil, e aí o William, ele parou com a Fiorino ali na frente da minha casa. Ele veio com uma cesta básica de uma altura tão grande, né? Ele veio com a cesta básica tanto de alimento conforme de produto de limpeza. Eu falei assim, meu Deus, olha que coisa linda, né? O William, né? E aí, talvez Deus, ele cria, talvez não, Deus cria ocasiões para que nós possamos amar mais. Porque às vezes a gente não imagina que de uma família tão simples pode vir tantas coisas boas, né? E tem vindo dessa família assim algo assim maravilhoso para as nossas vidas. Amém. E assim, nós tivemos muitas pessoas conosco aqui nessa igreja, nessa localidade, mas a gente sabe, conforme já falou, que a palavra, eu não posso negligenciar a palavra, entendeu? A palavra de Deus, ela não é um massagear de ego. A palavra de Deus é uma palavra que vem trazer na gente, brotar da gente frutos de arrependimento. Então, esses momentos assim que nós passamos aí, e já tem anos que nós estamos juntos, e eles continuam fiéis. E nesse último culto que nós tivemos domingo passado no Espaço da Paz, eles saíram da casa deles lá e eles vieram a pé. O William e a Elaine andando até chegar na igreja do Espaço da Paz. Eu falei assim, pede um Uber para vocês virem. Ele falou assim, o Uber não está parando aqui. E eles vieram andando, e eu lá na porta da igreja esperando eles, porque fala, se vir de Uber eu estou aqui para pagar o Uber, para fazer qualquer coisa. E quando vi, eles estavam vindo a pé, eles vieram a pé. Então, um esforço assim, eles têm feito um esforço assim, tremendo. Quantas vezes o William chegou todo molhado dentro da igreja, né? E eu pegava uma camisa lá para ele, uma toalha para ele trocar. A Elaine descendo lá aquele morro lá, cheio de uma enxurrada tão grande, aquela escada escorregadia, mas ela vinha para a igreja. E aí, conforme a nossa missionária Vera disse, eles cresceram, namoraram, casaram e agora constituíram família e estão aqui conosco. E agora, nesta noite, eles vêm apresentar ao Senhor os frutos, né, do seu maravilhoso trabalho, né? Então eu quero estar apresentando essa família a Deus e também a Hannah, apresentá-la ao Senhor. Glórias a Deus. Vem segurar o microfone para mim, missionária, por favor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Cuidado aí, pastor. O pastor leva jeito. O senhor está com jeitinho aí? O pastor leva jeito. Aí, Bandila. Israel. Papai do céu, nós te apresentamos, ó Deus, a Hannah, Pai. Nós colocamos a Hannah diante do Senhor, ó Pai. Amém. Esse casal, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, tão abençoado desta igreja, Pai. Eles trouxeram, Senhor Deus, a Hannah diante do Senhor, porque eles entendem, ó Pai, que a Hannah, Pai,
foi assim um fruto que o Senhor deu para eles, Senhor Deus, mas pertence ao Senhor. E aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos ela diante da Tua presença, Pai, e pedimos, Senhor, que as Tuas mãos potentes, ó Pai, esteja, Senhor, sobre ela, dando saúde, paz, alegria, prosperando, Senhor, a sua caminhada, que ela venha crescer em graça, em sabedoria, que ela venha ser uma bênção, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nas Tuas mãos, que venha ser, Senhor Deus, uma profetisa, uma mulher de oração, uma mulher fiel ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória. A palma, salva de palmas, Senhor Jesus. Meu Deus. Glórias a Deus. Benção, né? Muito bom, muito bom. Aleluia. Glórias a Deus. Que benção, né? Aleluia. Oremos. Papai do céu, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite, ó Pai, tão abençoada, Pai. Ó Deus, o Senhor nos abrilhantou, ó Pai, aleluia, com este culto maravilhoso, com a presença, Senhor Deus, aleluia, da Tua majestade, ó Pai, aleluia, também, Senhor, trazendo essa família, a Hannah, Senhor, para ser apresentada ao Senhor, ó Pai, Marlúcia, Mariana, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Diácono Adaí, Senhor, a missionária Vera, o nosso amado irmão Luiz, o Ilha, Senhor, Elaine, Senhor, também Efraim, Hannah, Senhor, a nossa missionária Néia, Senhor, missionária Diva, que o Senhor continue, Senhor, abençoando, Senhor, as famílias aqui representadas, ó Pai, opera, Senhor, aleluia, Senhor, maravilhosamente derramando o Teu poder, da Tua unção, do Teu sobrenatural, ó Pai, que o Senhor, ó Deus de Israel, não tire os Teus olhos de sobre nós, pois nós precisamos da Tua graça, nós precisamos, ó Pai, das Tuas mãos potentes, ó Pai, nos curando, Pai, lavando, remindo, transformando, ó Pai, tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu nome. Assim, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai, nos dê, Senhor Deus, uma semana abençoadíssima, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, também as pessoas que temos orado, que temos clamado, ó Pai, que elas venham ser alcançadas pelo Senhor. Assim, Senhor Deus de Israel, como toda a família da nossa amada diaconisa Elaine, Senhor Deus, que o Senhor venha envolver, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo, ó Pai, resgatá-la, Senhor Deus, aleluia, para a Tua casa, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais, Pai. Assim, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor venha guardar, Senhor Deus, todos os Teus filhos, ó Pai, que estão presentes, Senhor Deus, aqueles também, Senhor Deus, que estão nas lives, ó Pai, guardarem, Senhor Deus, tanto na entrada conforme na saída, tanto, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nos seus afazeres cotidianos, no trabalho, ó Pai, aleluia, a ida, Senhor Deus, na escola, o médico, Senhor Deus, onde quer que eles estejam, ó Pai, que o Senhor venha livrar, Senhor Deus, do homem sanguinário, da mulher perversa, Senhor Deus, do latrocínio, roubo seguido de morte, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que venha o Senhor estar com os Teus anjos, ó Pai, acampados ao redor dos Teus filhos. Assim nós clamamos, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer um milagre, Senhor Deus, em cada vida, em cada família, Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus de Israel, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus de Israel, nós te pedimos, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que a Tua palavra diz que os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, ó Pai, cortadores, migradores, destruidores, seriam restituídos, Senhor Deus, a cada um dos Teus filhos. Assim, Pai, venha trazer restituição, bênçãos, ó Pai, tanto, Senhor Deus, conforme, Senhor Deus, na área financeira, Senhor Deus, na área da saúde, ó Pai, na área, Senhor Deus, emocional, Senhor Deus, matrimonial, que o Senhor venha operar, Senhor Deus, maravilhosamente. Assim nós oramos, ó Pai, crendo, Senhor Deus, na vitória, porque tudo que nós ligamos na terra será ligado no céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Se Deus é por nós, até aqui, por causa disso, eu e minha
minha casa. Operando Deus. Maranata. Dê a salva de palmas para o Senhor Jesus também. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Não, vamos embora. A gente vai tirar uma foto com o casal. Amém? Glórias a Deus.